Dizem que a forma da morte avalia a vida. No silêncio frio de um porto escuro, homens de terno trabalhavam na calada da noite. O porta-malas de um carro de luxo estava aberto, iluminando o cais. Alguns entravam em caixões, mas ali o destino era outro. Um dos capangas acendeu um cigarro e perguntou quantos corpos já estavam contabilizados ao todo. Um companheiro respondeu seco, enquanto o cimento fresco era despejado, que já tinham 33 urnas prontas. Ele completou que precisavam terminar antes do nascer do sol, e o outro confirmou com um grunhido. A fumaça do cigarro subiu, e a bituca foi atirada no vazio escuro. O brilho vermelho da brasa caiu em direção a um dos tambores de metal. Lá dentro, afundado até o peito no cimento, um homem brutalmente espancado, com o rosto coberto de sangue, refletia sobre o próprio fim. Quem avaliou minha vida? Que tipo de vida eu levava? E a pergunta mais importante, como eles entraram nesse lugar? Voltamos ao passado, a uma sala de reuniões iluminada apenas pelo brilho de um telão. O comandante apontou para a foto de uma mulher de cabelos brancos, olhar afiado e sorriso perigoso, e declarou que aquele era o alvo, Branca de Neve. O agente de elite Kim Soo-hyuk levantou o braço, analisando a foto com frieza, e questionou por que a chamavam de branca, já que ela nem era caucasiana. Para ele, parecia apenas uma mulher asiática comum, frágil demais para ser um alvo digno de atenção. O comandante cortou a arrogância dele na hora, repreendendo-o. Como líder de equipe, Soo-hyuk não deveria julgar com base em raça ou gênero, pois aquela mulher era extremamente perigosa. A imagem no telão mudou, mostrando a mulher numa boate de luxo, seduzindo e dominando o ambiente com uma presença esmagadora. O comandante revelou o nome completo dela, Anna Nanayama, também conhecida como Branca de Neve. Ela era a líder da Yakuza da família Nanayama Gumi, mas o apelido não vinha do cabelo. Numa cena registrada em uma sala VIP, ela segurava o rosto de uma garota e sussurrava que ela experimentasse. A garota inalava uma linha de pó diretamente do corpo dela. Anna era a principal fornecedora de cocaína pura do submundo, e esse era o verdadeiro motivo por trás do pseudônimo Branca de Neve. O plano era claro. O alvo planejava dar uma festa regada a drogas no hotel, com segurança mínima, logo após se encontrar com a facção internacional. Era a brecha perfeita. O comandante decretou que deveriam usar aquela oportunidade para eliminá-la. Como a operação seria disfarçada de conflito interno entre organizações, armas de fogo estavam proibidas. O diretor da agência ajeitou os óculos, sorrindo com a confiança de quem já tinha a melhor arma nas mãos, e afirmou que a missão era mesmo difícil, e por isso tinham designado o melhor agente disponível. Confiava apenas em Soo-hyuk para aquilo. Soo-hyuk não hesitou. Com o olhar gelado, garantiu que podiam deixar a missão em suas mãos. Algum tempo depois, vemos as portas do elevador do hotel se abrirem. Soo-hyuk saiu, vestindo um terno impecável, caminhando com a calma de um predador. 2 yakuzas tatuados bloquearam o corredor, exigindo saber quem diabos ele era, e gritando que não podia ficar ali. Soo-hyuk tocou o ponto eletrônico no ouvido e avisou a equipe, pelo rádio, que estava entrando. Sacou uma faca de combate. O yakuza berrou em pavor, mas era tarde demais. Soo-hyuk se movia como um fantasma. Desviou do primeiro soco, agarrou o braço do brutamontes e cravou a lâmina no pescoço dele. O sangue espirrou nas paredes. O segundo capanga tentou reagir, mas Soo-hyuk girou a faca com precisão cirúrgica, rasgando a garganta do inimigo antes mesmo que ele pudesse piscar. O corredor virou um abatedouro. Ele limpou o sangue do rosto, inabalável. A inteligência previu cerca de 10 não combatentes e mais de 20 yakuzas armados. O comandante tinha perguntado quantos agentes seriam necessários, e a resposta de Soo-hyuk foi direta. Seriam 3 agentes, incluindo ele mesmo. Como o local tinha 3 saídas, não havia outro jeito, afinal, era uma operação de extermínio. Na verdade, não importava quantos yakuzas estivessem lá. Soo-hyuk sabia que ninguém podia vencer seus irmãos. No corredor agora silencioso, seus 2 parceiros mascarados terminavam de limpar a área. Um deles perguntou, sacudindo o sangue da faca, se aquilo não estava fácil demais. Eram os agentes de preto do NIS, os sobreviventes de elite do inferno. Soo-hyuk repreendeu, mandando que focasse na missão. O outro concordou, dizendo que estava entendido. Eles se posicionaram diante das pesadas portas duplas da suíte principal.
Suhyoki comandou que todos os membros do time de campo se aproximassem do alvo. Como todos estariam drogados e agora só havia uma saída ali, ordenou que bloqueassem as saídas e matassem todos. Suhyoki empurrou as portas, mas o que viu fez seu sangue gelar. Os agentes recuaram um passo. Um deles gaguejou, em pânico, que parecia que todos ali já estavam mortos. O salão luxuoso estava forrado de cadáveres. Yakuzas, convidados, todos massacrados em um mar de sangue. Suhyoki entrou em alerta máximo. Ordenou que encontrassem o alvo e que, primeiro, fechassem a entrada e trancassem a porta. Clac! O som veio de trás deles. Um dos agentes perguntou, alarmado, o que tinha sido aquilo e quem estava na porta. A luz do lustre piscou. Suhyoki se virou e um sobressalto escapou dele. Surgindo das sombras, com os cabelos brancos manchados de vermelho e os olhos brilhando com sede de sangue, Ana Nanayama sorriu e informou, com falsa gentileza, que a entrada já estava fechada e a porta trancada. Suhyoki paralisou. Ela lambeu os lábios, revelando presas afiadas, e perguntou com deboche o que vinha depois daquilo. Mesmo cercada, a aura dela era esmagadora. Ela murmurou que devia matar todos ali. Suhyoki percebeu o erro fatal. Se tivessem fugido, eles, que se achavam os mais fortes, agora estavam cara a cara com a morte. A Branca de Neve levantou a mão, segurando a cabeça decepada de uma garota. Olhou para um dos agentes e ordenou que ele a pegasse. O agente segurou a cabeça no ar, confuso, sem entender o que ela queria. Sem qualquer aviso, ela disparou um objeto com a força de um tiro. O projétil atravessou a cabeça da garota e atingiu o pescoço do agente, explodindo parte dele numa nuvem de sangue. O corpo caiu pesado no chão. O segundo agente gritou em desespero o nome do companheiro morto, xingando-a entre lágrimas de raiva. Ele avançou cegamente com a faca. Suhyoki tentou avisá-lo, gritando que parasse, que aquela inimiga não era uma pessoa comum. De repente, o crânio do segundo agente foi atravessado por algo. O sangue espirrou no rosto de Suhyoki, mas a Branca de Neve apenas sorriu e declarou com desprezo que não importava quantos insetos se juntassem, continuariam sendo apenas insetos. Perguntou debochada o que ele achava que podia fazer contra ela. A imagem fecha no rosto de Suhyoki, ardendo em pura raiva, enquanto ele saca a faca. Um xingamento engasgado escapou de sua garganta. Ele avançou, o cérebro trabalhando a 1000 por hora. Precisava pensar com calma. Aquela entidade estava além da sua capacidade. Mas o instinto falava mais alto. Ele não podia recuar assim. A Branca de Neve levantou o braço e deu um peteleco, lançando um dente em direção ao rosto dele. Suhyoki arregalou os olhos, incrédulo ao perceber que era um dente. Por um triz, conseguiu desviar, soltando um grunhido de esforço. A Branca de Neve se mostrou intrigada com o feito. Levantou a mão, com alguns dentes flutuando na palma, envoltos por uma energia negra avermelhada, e soltou um murmúrio de leve surpresa. Com agilidade absurda, Suhyoki desviou dos dentes que voavam como balas enquanto avançava. Saltou em direção a Ana com a faca em mãos, gritando que ela morreria ali. Ela o agarrou ainda no ar e, com um impacto devastador, o arremessou como uma boneca de pano, atravessando uma mesa de vidro maciço. Ele tossiu, engasgado com o próprio sangue, os ossos estalando. Aquilo era impossível, pensou, sufocando um gemido. Ele tentou se levantar, o rosto banhado em sangue. Que tipo de poder era aquele? A sombra dela o cobriu. Ela saltou e caiu com os pés direto nos joelhos dele, esmagando-os. Suhyoki urrou de dor. Ela o imobilizou no chão, o sorriso sádico rasgando o rosto, e confessou, com prazer doentio, que tinha gostado muito dele. Aquilo só a deixava mais excitada. Suhyoki tentou resistir, sem sucesso. Ela levantou uma faca e, sem hesitar, cravou a lâmina na palma da mão dele, pregando-o no chão, e exigiu que a divertisse mais. A dor era alucinante, mas a humilhação era pior. Divertir? Suhyoki rangeu os dentes. A raiva substituiu o medo. Ele bradou que aquilo não tinha graça nenhuma, tirar a vida só por diversão, e perguntou, entre dentes, se ela realmente chamava aquilo de divertido. Ele puxou o próprio corpo, rasgando a mão presa na faca, e avançou para o rosto dela com ódio puro. Crac! Suhyoki abriu a boca e mordeu, cravando os dentes na jugular da Branca de Neve e arrancando um pedaço da garganta dela.
Sem perder tempo, pegou um caco de vidro no chão e desferiu um golpe direto no ferimento. Ela gritou de dor. O sangue jorrou. Ela caiu para a frente, imóvel. Suhyoki cuspiu o sangue no chão, ofegante. Eu matei ela. A vingança foi um sucesso. Eu sobrevivi sozinho. Ele olhou para os corpos dos companheiros. Me perdoem. Logo vou me juntar a vocês, irmãos. Mas o alívio durou apenas um segundo. Suhyoki arregalou os olhos em choque. Sangue começou a sair pelos olhos dele e as veias incharam. O som de ossos estalando e carne se regenerando ecoou pelo salão. A Branca de Neve se levantou, estalando o pescoço. O ferimento na garganta simplesmente desapareceu. Ela comentou, com os olhos brilhando em vermelho demoníaco, que aquilo tinha sido imprevisível pra caralho. Mesmo sendo humano, morder o pescoço dela tinha sido impressionante. Suhyoki entrou em choque absoluto, e um sussurro horrorizado escapou dele, perguntando que tipo de coisa ela era. Antes que terminasse a frase, uma dor descomunal o atingiu, arrancando um urro de agonia. Ela o observou e disse que não adiantava tentar entender. Aquilo não fazia sentido. Ele era o primeiro que ela via daquele jeito. Suhyoki se contorceu no chão, gritando. Ana observava com curiosidade e murmurou que esperava que ele conseguisse. Suhyoki gritou enquanto a energia negra invadia suas veias. A dor era indescritível. O mundo escureceu. Ele desabou, corpo no chão, olhos brancos, sem vida. Ana, ainda sentada sobre ele, olhou com puro desprezo e murmurou, com desdém, que ele era patético. As portas se abriram. Os capangas da Yakuza entraram correndo, perguntando aflitos se a chefe estava bem. Ela olhou para eles e, sem aviso, lançou um objeto que atravessou o crânio de um deles. O sangue espirrou no rosto dos outros. Com o olhar frio e o braço estendido, a Majestade Sombria ordenou que limpassem os corpos. Estavam voltando para o Japão. Os sobreviventes confirmaram, em coro. Voltamos ao porto. O sol começava a nascer, pintando o céu de fogo. Dizem que a forma da morte avalia a vida. Os Yakuzas olhavam para o tambor de cimento, trocando comentários confusos e alarmados sobre o que estava acontecendo com aquele corpo. Suhyoki estava ali, imóvel, coberto de sangue seco. Um dos capangas tragou o cigarro e disse, despreocupado, que tinha certeza de que ele estava morto. Devia ser rigidez cadavérica ou algo assim. Nunca tinha visto nada igual, e comentou, intrigado, que tipo de rancor faria um corpo ficar daquele jeito. E se eu me recusar a morrer? O capanga riu, segurando a bituca acesa, e disse que era melhor enterrá-lo logo, para que descansasse em paz. Pressionou a brasa do cigarro no pescoço de Suhyoki. O capanga congelou, sem entender o que via. Os olhos de Suhyoki se abriram, mas já não eram mais humanos. As pupilas brilhavam em vermelho infernal. O corpo se moveu, quebrando o cimento endurecido. Os Yakuzas recuaram, aterrorizados, gaguejando em pânico que ele tinha sobrevivido. Suhyoki ergueu a cabeça para o amanhecer. O monstro que a Branca de Neve tinha criado acabava de despertar. A avaliação da minha morte. Vou encontrá-la, depois de me vingar daquela vadia. Mas antes da vingança, veio a lembrança. Num lampejo, a mente de Suhyoki volta àquela noite infernal. Fragmentos que se recusavam a desaparecer, ainda assombrando sua cabeça. Ele avançava pelos corredores do hotel, focado, a missão parecendo sob controle, prestes a dar a ordem final. Mas quando olhou em volta, o silêncio era absoluto. Seus homens haviam sumido. Ele estranhou o silêncio e murmurou, confuso, perguntando para onde tinha ido todo mundo. De repente, o ar congelou. Dezenas de mãos pálidas emergiram das sombras, agarrando seu corpo com força sobrenatural e tapando sua boca. A voz da Branca de Neve sussurrou em seu ouvido, carregada de prazer sádico, dizendo que ele também seria dela. O sorriso dela revelou presa sob o brilho vermelho de seus olhos. Ela sussurrou que ele tinha conseguido, dando-lhe as boas-vindas. Cravou a verdade na alma dele, revelando o que ele agora era, o andarilho diurno. De volta ao presente, a lembrança se desfez como fumaça. Suhyoki acordou num solavanco. A luz do sol queimou seus olhos. Ele resmungou, a cabeça latejando. Ele estava sem camisa, coberto de sangue seco, num barco balançando no meio do oceano. A brisa do mar batia em seu rosto, enquanto tentava juntar as peças de um quebra-cabeça macabro. O que eu estava fazendo? Mas ao olhar para o convés, o choque o atingiu. Uma montanha de corpos, Yakuzas mutilados, empilhados num banho de sangue. Ele encarou a cena, sem lembrar de nada.
Mas que merda é essa? O que aconteceu? A resposta não demorou a chegar. Homens de terno escuro e máscaras o encontraram no barco. Um deles se identificou como agente do quartel-general e pediu que ele os acompanhasse. Algum tempo depois, já no banco de trás de um carro oficial do governo, a tensão era palpável. Surryok, ainda atordoado e desconfiado, perguntou o que tinha acontecido no navio. Os agentes desviaram o olhar antes de responder que também estavam investigando aquilo. Comentaram que tinham ouvido que ele tinha completado a missão e perguntaram se não estava cansado. Surryok, ainda desconfiado, respondeu seco que estava bem. O agente insistiu que a viagem não era curta e sugeriu que ele tentasse ao menos dormir um pouco durante o trajeto. Antes que Surryok percebesse, um chiado preencheu o veículo. Os dois agentes da frente colocaram máscaras de gás. Uma fumaça densa e roxa invadiu o banco de trás pelos dutos de ar. Surryok agarrou a própria garganta, sufocando, tentando entender o que aqueles dois estavam fazendo. Ele tentou lutar, mas o gás era forte demais. Seu corpo cedeu. Ele desabou no banco, completamente inconsciente. O agente pegou o celular. Com a voz fria, sem emoção, informou que tinham capturado o espécime, diretor. Enquanto isso, do outro lado da linha, no conforto de um escritório de alto escalão, o diretor abriu um sorriso doentio. Elogiou o trabalho da equipe e ordenou que trouxessem o agente para o laboratório. A dissecação começaria imediatamente. Apoiou-se na mesa, tremendo de excitação. Seus olhos brilhavam com uma ganância insana por trás dos óculos. Sussurrou, extasiado, que finalmente tinha conseguido aquela coisa. Horas depois, o carro preto chegou ao complexo de pesquisas, já no fim da tarde. O diretor correu para fora, eufórico, seguido por seus médicos, gritando que trouxessem o agente logo. Tinha muitos experimentos para conduzir. Um dos médicos, de jaleco e máscara, se aproximou do porta-malas e destrancou a tampa. Mas ao olhar lá dentro, o sangue gelou, e ele perguntou, em pavor, o que era aquilo. A resposta veio na forma de pura violência. O vidro do carro explodiu, e um tiro atravessou o meio da testa do médico. Surryok já não era mais um agente do governo, era um predador encurralado. Em frações de segundo, os guardas ao redor do carro foram arremessados e abatidos num banho de sangue. Tiros ecoavam por todos os lados. O diretor assistia à cena, paralisado de terror, com o rosto respingado pelo sangue de seus próprios homens. Gaguejou, tentando entender como diabos aquilo tinha acontecido. O pânico tomou conta dele. Recuando desesperado, gritou para todas as unidades que matassem aquele homem. Mas era inútil. Surryok avançava pelo pátio com calma, segurando uma pistola. Vários agentes correram em sua direção. Um deles tentou esfaqueá-lo, mas Surryok bloqueou o golpe e disparou, derrubando o inimigo. Sem perder tempo, eliminou os outros com tiros precisos. Outro agente se aproximou pelo lado, tentando atacá-lo com uma faca, mas Surryok desviou, segurou o braço dele, puxou e atirou, fazendo-o largar a arma. Em seguida, finalizou com um tiro na cabeça. Ele parou por um instante, analisando a situação. Dois agentes avançaram. O primeiro tentou esfaqueá-lo, mas Surryok desviou, agarrou o braço dele e o usou como escudo enquanto atirava no segundo. O primeiro perdeu o equilíbrio e bateu de frente com o outro corpo. Sem hesitar, Surryok cravou a faca na jugular dele. Mas, de repente, um agente surgiu do outro lado do carro e disparou. O tiro acertou a cabeça de Surryok. Dois agentes de elite finalmente o cercaram. Surryok caiu no chão, imóvel, coberto de sangue. Um deles disse, ofegante, que o tinham pegado e mandou que checassem o corpo. Dois agentes tentaram dar a volta no carro, mas foram atingidos nos pés por tiros. Caíram, e quando olharam, Surryok já estava de pé novamente, como se tivesse voltado dos mortos, com a arma apontada. Ele os finalizou sem hesitar. Surryok saltou para fora da cobertura do carro e derrubou mais dois agentes que se aproximavam. O último agente recuou, tomado pelo pânico, vendo o colega cair. Gritou em desespero, que tinha certeza de ter atirado na cabeça dele. Por que raios não tinha morrido? Surryok não respondeu. Aproximou-se, desarmou o agente, agarrou seu braço e o puxou com força, prendendo-o num mata-leão. O agente implorou, desesperado por piedade. A imagem fecha no rosto de Surryok, os olhos vermelhos brilhando, enquanto ele murmurava sobre si mesmo e seu time. Ele olhou para o diretor, que fugia em pânico ao fundo, gritando por socorro.
A mente de Suryok voltou ao hotel, aos corpos mutilados de seus irmãos. A traição imperdoável. Dedicamos nossa vida inteira ao país. E agora? Você nos sacrificou para conseguir o que queria? Eu vou te mostrar. O diretor parou e olhou para trás, o rosto coberto de sangue. Suryok permanecia parado, os olhos ardendo em vermelho, expressão fria, estendendo a mão para o pescoço do agente que ainda segurava. Como se seus dedos fossem garras, rasgou a garganta do homem. O quão cruel pode ser o cachorro que você abandonou? Ele soltou o corpo e caminhou em direção ao diretor. 2 vezes. Ou talvez até 3 vezes morto. Não sei o que está acontecendo com meu corpo, mas o que é certo é, como agente, eu recolho informações e elimino inimigos. O diretor da agência, o homem que o tinha enviado para a morte, agora implorava pela vida no pátio ensanguentado do laboratório. Implorou que Suryok se acalmasse, jurando que explicaria tudo. Tinha havido circunstâncias. Prometeu ajudá-lo na próxima promoção e pediu desesperado que abaixasse a arma. Suryok levantou a arma. Bam! Um tiro rasgou a noite. A bala atravessou o joelho do diretor. Ele urrou, caindo no chão, implorando que esperasse, só um momento, que o escutasse. Suryok o olhou de cima, com uma expressão fria como gelo, e ordenou que ficasse quieto e respondesse. O que tinham feito com ele? O diretor se contorceu, segurando a perna destruída, e murmurou que parecia haver algum mal-entendido, mas ele deveria ouvir o que tinha a dizer. Bam! Outro tiro. O outro joelho foi destruído, arrancando um urro de agonia. Suryok decretou que parasse com aquela conversa inútil. Ofegante e tremendo, o diretor finalmente cuspiu a verdade. Mesmo que ele morresse, voltava à vida, e as feridas se curavam rapidamente. Não era assim? Alguns subordinados de Anna eram parecidos. Suryok arregalou os olhos. O diretor continuou, a ganância brilhando mesmo em meio à dor, explicando que aquele grupo tinha chegado ao topo do Japão sendo uma força recente, provavelmente graças àquela tecnologia, e que eles também queriam obtê-la. A ficha caiu para Suryok, que concluiu, amargo, que tinha sido por isso que mandaram agentes para lá. O diretor justificou que, em vez de conseguirem qualquer informação, todos tinham acabado mortos. Por isso o plano foi revisado, não usariam mais medíocres. Decidiram enviar um agente confiável, e Suryok foi o escolhido. A imagem da Branca de Neve sorrindo voltou à mente de Suryok. O diretor completou que, assim que ela tinha entrado na Coreia, trouxe aquela tecnologia consigo. A partir dali, mesmo em missões perigosas, ele não precisaria mais se preocupar com ferimentos. Tentou forçar um sorriso, como se estivesse oferecendo um presente, e disse que ele tinha trabalhado duro, que era um herói. Bam! O tiro acertou o ombro do diretor, que gemeu, perguntando por que estava atirando nele se já tinha contado tudo. A fúria de Suryok era contida, mas letal. Cuspiu que falar em herói, quando estavam planejando usá-lo como cobaia, era piada. Será que ele ao menos sabia do que aquela mulher era capaz? Se já tinha havido mortes antes, deveriam ter reunido mais informações. Todos tinham morrido por pura ganância do diretor. Seus colegas poderiam ter sido salvos. Mas o diretor perdeu o controle, e a arrogância falou mais alto. Retrucou que, tudo bem, talvez Suryok tivesse algumas habilidades estranhas, mas aqueles desgraçados da Yakuza também eram só pessoas, não eram? Ele mesmo tinha dito que não perderia para pessoas comuns. Não era esse o trabalho dele? Os outros só tinham morrido porque estavam numa missão suicida, e a agência até tinha dado medalhas póstumas. Exigiu saber por que Suryok estava fazendo escândalo com ele, aquele bastardo. Suryok respondeu com um movimento rápido, um chute direto no queixo do diretor, e ordenou que ele calasse a boca, que não dissesse mais nada. Com um gesto rápido, guardou a arma e sacou a faca, avançando com a lâmina brilhando sob a lua cheia, e declarou, frio, que ele sentiria a dor que os agentes tinham sentido. A noite ainda era longa demais. O diretor recuou, em pânico total, implorando que esperasse. Slash! A lâmina desceu em direção ao rosto do diretor, arrancando um grito agudo dele. De repente, um tiro atingiu a lâmina na mão de Suryok, fazendo-a voar para longe. Os faróis de viaturas blindadas iluminaram o pátio. Uma equipe tática fortemente armada cercou o local. Pelo megafone, o comandante da equipe gritou para que soltasse a arma e se rendesse imediatamente.
Suryoki foi pego de surpresa. O diretor, no chão, gritou aliviado, reclamando porque tinham demorado tanto para chegar depois que ele tinha chamado. Suryoki analisou a situação. Dezenas de fuzis apontados para ele. Aquilo era perigoso. Precisava encontrar cobertura rápido. Ele tentou correr, mas não deu tempo. O comandante ordenou que abrissem fogo. Uma chuva de balas rasgou o ar. Suryoki foi metralhado de todos os lados. O impacto o jogou no chão, o corpo perfurado, arrancando um urro de dor. O comandante ordenou que cessassem fogo. A fumaça baixou. Suryoki estava caído, imóvel, numa poça de sangue. O diretor se arrastou, rindo de forma histérica. Debochou que Suryoki parecia tão poderoso, não é mesmo? Bem feito. Agora só precisava ficar preso para sempre e fornecer sangue para eles. Ironizou que ele não conseguia mais se regenerar e mandou que continuasse apanhando, fosse ele ou a Yakuza. Bastava dominar com poder de fogo. Repetiu, entre gargalhadas histéricas, que ele tinha trabalhado duro. Mas a risada dele foi interrompida por uma voz feminina, vinda de cima. O diretor congelou. Pendurada de cabeça para baixo na marquise, uma mulher de cabelos longos e vermelhos como sangue observava a cena com olhos demoníacos. Ela perguntou, com tédio na voz, se aquele ali era o Suryoki. O diretor gaguejou, sem entender. Ela se apresentou com calma, dizendo que era Ayaka, líder do Esquadrão 7 da Yakuza que ele tinha acabado de mencionar. O diretor entrou em desespero e gritou para a equipe que também matassem aquela mulher. Ela desceu e aterrissou suavemente atrás da equipe tática. Os soldados se viraram. Um deles gritou, alertando que ela estava atrás deles. Mas Ayaka não era humana. Movia-se como um borrão. Antes que o primeiro soldado reagisse, ela já estava no meio deles. Com 2 katanas, iniciou um massacre preciso. Membros voavam. Sangue cobria os óculos táticos. O comandante tentou reagir e gritou para que formassem posição e disparassem. Os fuzis dispararam em sequência, mas o impossível aconteceu. Ayaka avançou contra as balas, girando as espadas. Um dos soldados gritou, incrédulo, questionando como uma lâmina podia se opor a balas. Ela rebatia cada projétil com precisão absurda. Faíscas iluminavam a noite. Um agente mirou e disparou. A bala voou em direção a Ayaka. Ela virou o rosto lentamente, os olhos vermelhos fixos no projétil, e cortou a bala ao meio. Os agentes ficaram em choque. Um soldado gritou, em pavor absoluto, que ela não tinha só bloqueado, tinha cortado a bala ao meio. Que tipo de monstro era aquele? Não teve tempo de terminar o pensamento antes de ser dilacerado. Sem parar, ela esfaqueou o outro, girou o corpo, decapitou um e finalizou o restante. Em menos de 1 minuto, o esquadrão estava aniquilado. Capacetes e armas partidos ao meio cobriam o chão ensanguentado. O diretor observava tudo, a mente se quebrando, repetindo baixinho que aquilo era um monstro. Só podia ser um monstro. No segundo seguinte, a cabeça dele foi cortada ao meio. Ayaka caminhou calmamente até o corpo de Suryoki e chutou levemente o rosto dele, chamando por ele com desdém. Suryoki tossiu sangue, os ferimentos já começando a fechar. Ela o encarou de cima e confirmou que ele era Suryoki. A senhorita Ana tinha pedido que fosse levado até ela. Suryoki, mesmo destruído, rangeu os dentes e levantou o olhar, os olhos vermelhos queimando de ódio, e mandou que ela caísse fora. Ayaka sorriu, sacando a espada novamente, o brilho da lâmina refletindo em seu rosto. Fez uma correção, a aura assassina explodindo ao redor dela. Não tinha sido, tragam-no aqui. Apontou a lâmina para ele. A ordem tinha sido, tragam-no para mim. O som de aço contra aço rasgou a noite. Suryoki estava no limite. Ayaka se movia como um fantasma, desferindo golpes numa velocidade quase invisível. As faíscas iluminavam o pátio, enquanto Suryoki mal conseguia bloquear os ataques. Ela provocou, os olhos vermelhos brilhando acima da máscara, admitindo que ele era bem impressionante. Suryoki recuou, ofegante. O sangue escorria pelo rosto e manchava sua camisa. Será que tinha perdido sangue demais? Pensou, sentindo a visão embaçar. Quanto mais tempo passava, pior ficava. Ele sabia que, numa luta de resistência, já estava morto. Precisava de uma aposta suicida. Seria essa a única opção? Ayaka avançou para o golpe final,
a katana descendo com força total, e declarou que ele tinha resistido por muito tempo. Mas aquilo era o fim. Crack! A lâmina atravessou o peito de Suhyok, saindo pelas costas num banho de sangue. Mas ele não caiu. Em vez disso, agarrou o braço de Ayaka com força esmagadora, travando a espada dentro do próprio corpo. Ele sussurrou, com um sorriso sombrio, que a tinha pegado. Antes que ela pudesse reagir, Suhyok girou sua própria lâmina num arco perfeito. Shlak! A cabeça de Ayaka foi decepada num único golpe limpo. Ao mesmo tempo, ela forçou o braço preso, movendo-o para a esquerda, cortando metade do estômago dele e arrancando o braço de Suhyok. O corpo dela desabou de costas e a cabeça rolou pelo asfalto. Suhyok caiu de costas, exausto, olhando para o céu noturno. Daquela vez, tinha cortado a cabeça dela de verdade. Tinha vencido. A escuridão começou a tomar conta de sua visão. Minha mente está desaparecendo. Estou morrendo. De novo? Mas o pesadelo estava apenas começando. Diante dele, o corpo decapitado de Ayaka se levantou. As mãos pálidas agarraram a própria cabeça e, com um estalo doentio, a encaixaram de volta no pescoço. Os vasos sanguíneos e músculos se reconectaram instantaneamente. Ela olhou para Suhyok, intacta. Comentou, impressionada, que a senhorita Ana certamente acharia aquilo desejável. Suhyok tentou se mover, mas o corpo não respondia. Praguejou, frustrado, incapaz de fazer o próprio corpo se mexer. Ayaka se aproximou e, sem hesitar, cravou a katana no peito dele novamente, prendendo-o no chão e interrompendo o fluxo de sangue. Disse que ele tinha se saído bem. Quando acordasse, estaria diante da senhorita Ana. Ela o observava, analisando a presa derrotada, intrigada com o fato de ele ainda estar consciente, mesmo com o fornecimento de sangue cortado. Virou-se para ir embora, pensando que deviam voltar antes que fosse tarde demais. Mas um gemido gutural a fez parar. Ayaka olhou para trás, surpresa, perguntando se ele realmente conseguia se levantar. Suhyok, contrariando toda a lógica, forçou o próprio corpo para cima, com a espada ainda cravada no peito. Ficou de pé, cambaleando, os dedos curvados como garras. Ayaka suspirou, entediada, comentando que lutar era inútil, que tolice. Suhyok avançou num ataque desesperado. Ayaka nem piscou. Com um movimento fluido, abaixou e segurou a espada cravada no peito dele. O braço direito de Suhyok foi decepado, voando pelos ares. Ela comentou, pronta para fatiá-lo por completo, que naquele ritmo ele perderia todos os membros. Mas Suhyok não gritou, não recuou. Desferiu um soco brutal em Ayaka, quebrando parte de sua máscara. Ela foi arremessada para longe, mas conseguiu aterrissar e recuperar a compostura. Suhyok, sem perder tempo, avançou. De forma surpreendente, seu braço começou a se regenerar. Ele atacou no mesmo instante em que o membro se recompunha, e Ayaka conseguiu desviar por pouco. Ayaka arregalou os olhos. O terror finalmente quebrou sua postura arrogante. Era regeneração, percebeu, em pânico. Regeneração em alta velocidade. O monstro dentro de Suhyok tinha despertado completamente. Ele saltou em direção a ela, abriu a boca e, no segundo seguinte, suas presas cravaram no braço de Ayaka. Ela gritou, em negação desesperada. Tentou reagir, desferindo vários golpes frenéticos contra Suhyok. Mas ele não parava. Aumentou a força da mordida e começou a sugar o sangue dela. Ela urrou de dor. Naquele ritmo, ela ia perder tudo. Maldição. Sacou a espada e, no instante seguinte, saltou para trás. Aterrissou de joelhos. Ayaka estava de joelhos, sem o braço esquerdo, o sangue jorrando do ferimento. Suhyok segurava o braço decepado dela na boca. O membro parecia seco, como o de uma múmia, completamente drenado de sangue. Ayaka olhou para ele, o suor frio escorrendo pelo rosto, tomada pelo terror, e perguntou, em pavor absoluto, que diabos aquilo era. Suhyok abriu os braços, os músculos tensionados ao extremo, e soltou um rugido que fez o chão tremer. Mas, de repente, sem aviso, vários tiros atingiram Suhyok. Ayaka, surpresa, se virou na direção dos disparos e levantou a espada, girando-a freneticamente para se defender. Mas um dos tiros atravessou sua defesa e atingiu seu ombro. Ela levou a mão ao ferimento, enquanto fumaça saía do buraco da bala, e perguntou, alarmada, o que era aquilo. Saindo das sombras do estacionamento, uma nova presença entrou no campo de batalha. Não eram yakuzas, não eram agentes do governo. Eram homens vestidos com sobretudos escuros e colarinhos de padres, carregando pistolas nas mãos e malas nas costas. A atenção se fixa na líder deles, uma jovem padre,
com um sorriso sereno e psicótico no rosto, os olhos brilhando com uma luz fria. Ela olhou para os dois monstros banhados em sangue e sussurrou o início de uma oração. O sorriso se alargando, informou, com deleite, que estavam mandando aqueles dois para cima. A chegada dos padres armados mudou completamente o campo de batalha. Ayaka percebeu a ameaça instantaneamente e rosnou um xingamento contra eles. A líder dos padres, com um sorriso frio e calculista, ordenou que atirassem, mirando nas pernas. Uma chuva de balas rasgou o ar. Os disparos atingiram Ayaka e Suryoki em cheio. Os dois caíram, rosnando de dor. Mas a líder dos padres não perdeu o foco. Apontou para Suryoki, que ainda estava em modo berserk, e ordenou que parassem e o queimassem. Um dos padres disparou com uma arma pesada. Arpões de aço perfuraram as costas e o peito de Suryoki, cravando-o no lugar. Descarregaram uma quantidade enorme de eletricidade, eletrocutando-o. A dor o fez urrar como um animal. Vendo o tempo se esgotar, Ayaka entrou em desespero e gritou que não. O céu começava a clarear, o sol despontava no horizonte, e para criaturas das trevas, a luz do amanhecer era uma sentença de morte. Ayaka percebeu, em pânico, que o sol estava nascendo. A pele dela começou a queimar instantaneamente, soltando fumaça. Ela gritou em pura agonia. A líder dos padres caminhou até ela, observando o sofrimento com um sadismo sereno, e perguntou se era doloroso. O fogo do inferno seria 2 vezes mais quente. Vendo-a gemer de dor, comentou, com desdém, que ela estava exagerando. Mesmo queimando viva, o olhar de Ayaka se encheu de ódio, e ela bradou que meros humanos não deveriam menosprezá-los. Tentou um ataque surpresa, mas a padre foi implacável. Com um movimento rápido, pisou no braço de Ayaka, esmagando-o contra o chão e imobilizando-a de vez. A padre a olhou de cima para baixo e retrucou, chamando-a de imbecil. Naquele dia, ela morreria pelas mãos dela, e em breve, seus amigos também. Mas a atenção da padre foi desviada, e um som de surpresa escapou dela. Suryoki, coberto de sangue e com arpões cravados no corpo, ainda sendo eletrocutado, começou a se mover. A padre franziu a testa, sem entender o que estava acontecendo. Suryoki arrancou os arpões do próprio peito e soltou um rugido demoníaco. A mente da padre corria a mil. Ele ainda estava de pé mesmo depois de tudo aquilo? Não, mais do que isso. Ela arregalou os olhos. A luz do sol batia diretamente no corpo dele. Por que ele não era afetado? Ayaka percebeu a distração e aproveitou o momento. Num piscar de olhos, se virou e correu em direção às sombras do prédio. A padre percebeu a fuga e ponderou, rápido. Será que ele tinha usado todo o sangue restante? E mesmo assim continuava sob o sol? Se fosse atrás dela agora? Gritos de terror ecoaram pelo pátio. Um dos padres atirava freneticamente, em pânico, gritando porque aquele desgraçado não morria. Suryoki avançava como uma besta sedenta por sangue. Suas garras chegaram a milímetros do rosto do padre. Num piscar de olhos, uma espada cortou o braço de Suryoki, antes que ele alcançasse o alvo. A líder tomou uma decisão tática e ordenou que recuassem. Os padres obedeceram de imediato. Suryoki avançava, rosnando, os olhos vermelhos fixos nela. A padre sacou a espada, avaliando que aquele parecia mais perigoso, e avançou determinada a acabar com ele. Desferiu um golpe devastador. Mas Suryoki não recuou, bloqueou o ataque com o braço. Ela riu, ofegante, admitindo que ele era durão. Sem dar trégua, Suryoki regenerou o braço que tinha sido cortado e preparou um soco. O golpe avançou em direção ao rosto da líder dos padres, mas no último segundo ela desviou. Murmurou, aliviada, que ainda bem não tinha acabado com aquele cara antes. Preparou um soco envolto em energia dourada. O golpe acertou diretamente o estômago de Suryoki, com um impacto ensurdecedor. A força o lançou para longe, numa velocidade brutal, até colidir com o prédio atrás. A poeira se espalhou pelo local enquanto a líder dos padres avançava, caminhando em direção a ele. Ela o analisou, fascinada pela anomalia, e comentou que um cara como ele estava destinado a se destacar. Quis saber onde ele tinha se escondido todo aquele tempo, como não tinham percebido sua existência até então. De repente, ela entendeu como ele continuava lutando. Chupando sangue durante a batalha?
Surryok tinha os dentes cravados no pescoço do diretor caído, drenando o sangue dele para se curar. Ele levantou o rosto, o sangue escorrendo pelo queixo, e rugiu novamente. A brincadeira tinha acabado. A padre assumiu uma postura de combate e declarou que ele seria executado ali mesmo. Uma energia dourada e incandescente envolveu a espada dela, transformando a lâmina numa arma divina. Ela gritou um desafio, avançando com tudo. Sem qualquer aviso, Surryok desabou no chão. A líder dos padres ficou surpresa com a situação e perguntou, alarmada, o que estava acontecendo. A luz do sol brilhava, iluminando os olhos azuis dele. Vozes distantes começaram a ecoar na mente de Surryok, chamando repetidamente pelo seu posto e nome. Ele tentou focar. Aquela voz era do comandante? A voz do antigo chefe soou preocupada, perguntando se ele estava acordado. Mas quem respondeu não foi ele. Foi a voz da padre, confirmando que sim. Surryok abriu os olhos, a visão embaçada voltando ao normal, e perguntou, desconfiado, quem eram eles. Tentou se mover, mas o som de correntes pesadas ecoou, e ele perguntou, confuso, o que era aquilo. Ele estava sem camisa, sentado no chão de um pátio, o tronco completamente envolto em correntes de aço maciço. A padre estava de pé diante dele, olhando-o com a frieza de um juiz. Ela ordenou que prestasse bastante atenção. O silêncio no local era absoluto. Ela fez uma pausa, antes de entregar a sentença final. Após avaliar a conduta dele, tinham decidido executá-lo, como se mata um vampiro. Surryok arregalou os olhos, o choque estampado no rosto. As palavras da padre ecoaram pelo local. Surryok não conseguiu esconder o desprezo e retrucou que aquilo nem existia. Vampiro? Não tinha graça. A padre o observou com um sorriso frio e perguntou, debochada, se era mesmo. Ela se aproximou e, sem aviso, agarrou o rosto de Surryok com força. Ele exigiu saber o que ela estava fazendo. Com a outra mão, ela mordeu o próprio dedo. Uma única gota de sangue vermelho vivo começou a se formar na ponta do polegar dela. No momento em que o cheiro do sangue atingiu as narinas de Surryok, o mundo dele desabou. A pupila dele dilatou. O vermelho tomou conta de seus olhos. Um instinto falou mais alto que a razão. Sede, sangue, sangue. Ele puxou as correntes, os dentes rangendo. As presas começaram a crescer. Eu quero beber esse sangue! A padre soltou o rosto dele. Surryok voltou a si, ofegante, tentando controlar o monstro dentro de si. Ela o olhou de cima e perguntou se ele acreditava agora. Surryok estava em choque, murmurando, perplexo, o que tinha acabado de acontecer. O comandante, que assistia a tudo em silêncio, finalmente se pronunciou, a voz pesada, carregada de culpa. Confessou que não conseguia acreditar, mas pelo visto, era verdade. Tinha o vídeo dele causando estragos no navio, e os corpos estavam exatamente como aquela mulher tinha descrito. Surryok levantou a cabeça, confuso, perguntando se ele estava insinuando que tinha sido ele. A padre cortou a discussão, o tom carregado de deboche, criticando que eles tinham emitido uma missão de remoção, sem sequer saber o que a Ana era. Eram mesmo imprudentes. Surryok a encarou, perguntando se tinham descoberto que a Ana era uma vampira, algo que nem o Serviço de Inteligência Nacional sabia. A padre sorriu, orgulhosa, confirmando que sim. Matar vampiros era o trabalho do Esquadrão do Vaticano. Ela caminhou até ele e pisou no peito dele, pressionando-o contra as correntes. Explicou que, de acordo com as regras, deveriam tê-lo matado também, mas ia lhe dar uma oportunidade única. Inclinou-se, o rosto a centímetros do dele, e propôs que ele fosse o cãozinho dela. Surryok travou o maxilar, sem entender. A padre continuou, com um sorriso no rosto, dizendo que, pelo que tinha ouvido, tinham um inimigo em comum. Não fazia sentido desperdiçarem forças um contra o outro, que matassem a Ana juntos. Enquanto isso, no topo de um arranha-céu luxuoso, a Rainha das Trevas não estava nada feliz. Ana Nanayama descansava em sua poltrona, a postura majestosa contrastando com a carnificina aos seus pés. Reclamou, irritada, que alguns estavam assumindo o controle de cartéis inteiros e absorvendo máfias. Então, por que ninguém conseguia capturar um único inseto? Na mão dela estava Ayaka, a líder do Esquadrão 7, despedaçada, restando apenas metade do tronco e a cabeça. As outras partes do corpo estavam espalhadas pelo chão da suíte. Ayaka murmurou, fraca, que sentia muito. Ana a olhou com absoluto desprezo e disse que, como esperava,
não deveria ter confiado aquilo a ela. Mas Ana não a matou. Em vez disso, retirou a máscara de Ayaka, se abaixou e a beijou. O sangue de Ana escorreu para a boca da subordinada, que reconheceu, em êxtase, o sangue da própria senhora. Em segundos, os membros arrancados de Ayaka se recompuseram em músculos e carne, regenerando braços, pernas e tronco instantaneamente. Ela caiu de 4 no chão, completamente nua e totalmente regenerada. Ana, ainda sentada, deu as ordens. Avisou que aquela era a última chance dela. Devia trazer Surryok até a sua frente. Em seguida, numa rua mal iluminada, Ayaka caminhava calmamente. E atrás dela, no alto de um prédio, uma figura misteriosa a observava. Algum tempo depois, o sol brilhava nas ruas de Seul, e um carro luxuoso cortava a estrada. Surryok estava no banco do passageiro. Um padre estava ao volante, com a padre ao lado. As palavras dela e do comandante ainda ecoavam em sua mente. Escolher entre morrer como vampiro pelas mãos dela ou ser seu cãozinho e trabalhar junto para matar Ana. O comandante o alertou, pedindo que tivesse cuidado. Não importava o que, o agente que ele tinha matado era da facção do diretor, e por isso não tinham outra escolha a não ser mirar nele também. A padre percebeu o silêncio dele e comentou que a expressão dele dizia tudo. Era difícil acreditar que ele era um vampiro? Surryok olhou para ela, a voz fria, perguntando por que ela o tinha trazido ali. Ela sorriu, olhando para ele, e ponderou que, se não fosse por ela, todas as facções já o teriam marcado. Nesse caso, não seria melhor se vingarem juntos? Surryok a encarou e perguntou se podia confiar nela. A resposta dela foi seca e honesta. Claro que não. Por ora, bastava que o inimigo do inimigo dele fosse seu amigo. Surryok não respondeu, apenas a encarou em silêncio. O carro se aproximou de uma catedral imponente no centro da cidade. Ela apontou e informou que ali estava a base principal do esquadrão, um santuário. Surryok observou a arquitetura e perguntou se aquilo não era só uma catedral comum. Ela confirmou que sim, dessa forma parecia mais normal. O carro passou direto pela entrada. Surryok perguntou se não deveriam ter parado ali. Ela respondeu que aquele não era o destino deles. Além disso, como o santuário era protegido por artefatos sagrados, ele não conseguiria entrar. Mesmo que se tornasse um membro do esquadrão, para Ana, ele ainda era apenas uma presa. O carro parou em frente a um prédio residencial de alto padrão. Ela completou que, por isso, tinha classificado o caso dele como especial e decidido comandá-lo pessoalmente. Desceu do carro, parou em frente à entrada do hotel e se virou para ele com um sorriso perigoso, anunciando que, em outras palavras, ele teria que conviver com ela. Surryok arregalou os olhos, pego de surpresa. A noite tinha sido longa. Surryok e a padre chegaram a um quarto luxuoso e discreto. Ela explicou, tirando o sobretudo, que aquele era o hotel afiliado ao esquadrão, fornecia um lugar e não deixava registro. Sentou-se na beirada da cama, relaxada, cruzando as pernas, e comentou que, pensando bem, ainda não se tinham apresentado direito. Era membro do esquadrão secreto do Vaticano, e seu nome era Mirror. Surryok, ainda tenso, mas com uma expressão fria, respondeu seco que era Kim Surryok. Mirror sorriu, de forma convidativa, dizendo que ele provavelmente tinha muitas perguntas, que se sentisse à vontade para fazer qualquer uma. Surryok não hesitou. Precisava entender o pesadelo em que se tinha metido, e pediu que ela explicasse sobre os vampiros. Mirror percebeu a aceitação na voz dele, e comentou que, pelo visto, ele tinha aceitado. Começou a explicação, com o tom mais sério. Vampiros, enquanto continuassem consumindo sangue humano, nunca morriam. Tinham habilidades físicas que superavam as dos seres humanos, e alguns possuíam habilidades únicas. A maioria vinha do sangue de vampiros ancestrais, e agora a Ana era a única restante. A mente de Surryok voltou para a noite do massacre no hotel, o momento em que tinha cravado os dentes no pescoço da Ana. Sangue de vampiro? Tinha sido naquela hora? Ele focou no que importava e perguntou como se matava um vampiro. Mirror respondeu de imediato que, primeiro, vampiros queimavam até a morte quando expostos ao sol, exceto ele. Encarou-o com um leve interesse na voz e completou que provavelmente era esse o motivo pelo qual a Ana estava de olho nele. No entanto, se transformassem isso em vantagem, podiam criar uma oportunidade para enfrentá-la. Só que, para isso, ele precisava ficar mais forte, e ela ia ajudá-lo. Fez uma pausa, testando-o,
perguntando se ele entendia por que tinha sido trazido ali. Suhyok não era idiota, era um agente de elite. Respondeu que sim, entendia claramente agora. Ela tinha medo dele. Mirror arregalou levemente os olhos. Suhyok continuou, com a voz fria e analítica. Sem a limitação do sol, ele podia se tornar o pior vampiro que existia. Deixá-lo à solta era perigoso, e matá-lo significava perder um grande potencial. Então, usando o inimigo em comum como pretexto, ela podia monitorá-lo e eliminá-lo se ele se tornasse um risco. Em qualquer cenário, ela não tinha nada a perder. Mirror sorriu, impressionada, admitindo que ele não era o agente principal à toa. No fim, ele ainda era um vampiro. Isso já fazia parte do seu papel como membro do esquadrão. Mas também era verdade que queriam matar a Ana, e para isso pretendiam deixá-lo mais forte. Pegou a espada pesada, ainda na bainha, e a cravou no chão ao lado dela. Avisou que, se ele tivesse qualquer reclamação, podia falar a qualquer hora. Suhyok não se intimidou. Retrucou que já tinha estado morto diversas vezes. Enquanto pudesse matar a Ana, não se importava com mais nada. E não tinha a menor intenção de se submeter tão facilmente. Mirror observou, a mente trabalhando. Ele tinha revelado suas verdadeiras intenções sem hesitar. Mesmo assim, estava disposto a obedecer. Será que seu único objetivo era mesmo a vingança? Deu um sorriso predatório. Gostava daquela ousadia. Ia ser interessante domá-lo. A tensão no quarto mudou. Mirror inclinou a cabeça para o lado, expondo o pescoço, e anunciou que, agora que as apresentações tinham terminado, era hora de comer. Que mordesse o pescoço dela. Suhyok foi pego de surpresa, perguntando, sem entender, o que ela queria dizer com aquilo. Morder o pescoço dela assim, do nada? Mirror suspirou, como se explicasse para uma criança. Querendo ou não, ele também era um vampiro. Normalmente, a falta de sangue limitava os movimentos de alguém como ele, mas ele parecia buscar sangue de uma forma mais intensa. E, com certeza, não ia querer sair matando inocentes por aí. Suhyok travou. Ela estava certa. Ela provocou, dizendo que o pescoço já estava começando a doer, que se apressasse e bebesse logo. Suhyok se aproximou. O cheiro do sangue, a poucos centímetros, destruiu qualquer resistência. Abraçou-a e afundou as presas no pescoço dela. O sangue vinha quente, o sabor era intenso. O instinto assumiu o controle. Mais. A mente dele começou a escurecer. Uma voz sombria ecoou em sua cabeça, distorcendo a realidade. Vou deixar você beber tudo. A lembrança do sorriso demoníaco de Ana invadiu sua visão, entre o prazer e o perigo, que ele era mesmo interessante, como esperava. Suhyok arregalou os olhos e se afastou bruscamente. Empurrou Mirror, que caiu deitada na cama, com um pouco de sangue escorrendo pelo pescoço. Suhyok, ofegante, com sangue escorrendo pelo canto da boca, olhou para ela, assustado com a própria fome. O impulso por sangue? Seria esse o instinto dos vampiros? Mirror se levantou, e o ferimento já começava a parar de sangrar. Observou-o em silêncio. Depois se deitou na cama, cobrindo-se, e avisou que ele estaria ocupado a partir do dia seguinte. Então era melhor dormir logo, e que, se relaxasse demais, ela o mataria. Suhyok permaneceu em pé, processando o que tinha acabado de fazer. Teria que beber sangue assim, todo dia? Apertou os punhos. A lembrança dos companheiros mortos queimava em sua alma. Tudo aquilo era por vingança. Mesmo que seu corpo se tornasse o de um vampiro, seu coração não se tornaria. Descansem em paz, irmãos. Eu vou garantir que aquela vadia vá para o inferno. Ele finalmente se deitou. Mas não no sofá, nem no chão. Deitou-se na mesma cama, dividindo o cobertor com Mirror. Ela abriu os olhos no escuro, o coração batendo mais rápido do que deveria. Mas, por que ele está deitado do meu lado? O quarto estava escuro. Suhyok dormia profundamente, exausto após a noite mais insana de sua vida. Mas Mirror, a letal agente do Vaticano, estava deitada ao lado dele, os olhos arregalados e o coração disparado. Ele não consegue ver que tem outro quarto bem na frente dele? Pensou, paralisada. Eu não falei que tinha outra cama bem ali? Mesmo assim, ele ainda está deitado bem do meu lado? Apertou o cobertor, o rosto vermelho de vergonha e choque. Inacreditável. Como uma santa, dividir a cama com um homem é um pouco... Kim Suhyok, eu não sabia que ele era assim. Que sujeito depravado, que tipo de pensamentos pervertidos.
Fechou os olhos com força, tentando recuperar a postura. Eu preciso acalmar minha mente. Juntou as mãos em oração e começou a sussurrar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Surriok se mexeu durante o sono, resmungando baixinho. A mão dele caiu pesada sobre a barriga dela. Mihor congelou, a oração se quebrando num sobressalto quando ela tentava continuar. Arregalou os olhos quando sentiu a mão de Surriok se mexer. O instinto de sobrevivência e o pânico falaram mais alto. A cena escureceu e ouvimos o grito dela seguido do som seco de um tapa. No dia seguinte, o clima de constrangimento foi substituído por foco absoluto. Eles estavam numa garagem subterrânea convertida em arsenal de alta tecnologia do Vaticano. Mihor, agora com a postura de comandante restaurada, foi direto ao ponto. Naquele dia explicaria como matar um vampiro. Como ele já sabia, armas normais não funcionavam contra eles. Surriok estava sério, absorvendo a informação, enquanto o lado esquerdo do rosto ainda estava vermelho, marcado como uma mão. Mihor continuou a explicação. Só existiam duas formas efetivas de matá-los. Uma era a luz do sol, e a outra, a prata. Até mesmo o contato com ela podia causar queimaduras. Usando armas de prata para decapitar ou perfurar o coração, conseguia-se um golpe fatal. Surriok se recordou do dia anterior. Então, naquele dia, ela não morreu de verdade, pensou, lembrando de quando tinha arrancado a cabeça de Ayaka. Mihor concluiu que, fora isso, vampiros não podiam ser mortos e perguntou se ele tinha alguma dúvida antes de começarem o treinamento. Surriok a olhou, lembrando da noite anterior, e começou, sem jeito, a se desculpar pela noite passada, no seu sono. Antes que terminasse a frase, o punho de Mihor parou a centímetros do rosto dele. O impacto do ar foi ensurdecedor. No segundo seguinte, ficou claro que Surriok tinha conseguido se defender do golpe surpresa. Ele resmungou, perguntando o que diabos ela estava fazendo. Mihor rangeu os dentes, furiosa, e gritou que parasse de enrolação. Ele já devia ter pelo menos o básico dominado, então começariam imediatamente. Assumiu a base de combate e explicou que o que ele precisava era de experiência contra entidades não humanas. Por meio dos combates, ficaria mais forte como membro das forças especiais e, ao mesmo tempo, ganharia força como vampiro através do sangue. Se tinha entendido, que se preparasse. Avançou. O treinamento começou. Surriok tinha sido a elite do Serviço de Inteligência Nacional. Não há humanos mais fortes que nós. Sempre tinha acreditado nisso. Mas agora, sendo espancado dia após dia por Mihor, a realidade era outra. Eu era apenas um sapo na lagoa. Mihor não pegava leve. Arremessava-o contra as paredes, quebrava seus ossos, testava seus limites de regeneração. Não importa o quão difícil seja o caminho pela frente, eu vou resistir. Eu sobrevivi até mesmo no inferno. Ele se levantava, coberto de sangue e suor, os olhos brilhando com determinação, e gritava que era um agente secreto, não podia perder ali. O tempo avançou, numa sequência de meses intensos de treinamento. Mihor avaliou, observando o físico agora monstruoso de Surriok, que depois de vários meses de treinamento, ele estava progredindo, ganhando forma, mas ainda estava longe de... A porta do arsenal se abriu abruptamente. Um padre ofegante entrou na sala, pedindo licença, urgente. Ela perguntou, intrigada com a interrupção, qual era o problema. Ele se desculpou por interromper enquanto ela estava ocupada, mas avisou que ela precisava ir ao santuário imediatamente. Mihor estreitou os olhos. Ao santuário? Respondeu que tinha entendido, que ia se preparar imediatamente, e pediu que Surriok ficasse ali, que voltaria logo. Surriok, ainda focado no treinamento, apenas concordou. Enquanto caminhavam pelos corredores do hotel, já vestida com suas roupas formais, Mihor questionou o padre, perguntando por que a estavam chamando ao santuário. O padre respondeu que não lhe tinham dito o motivo, que não tinha acesso aos detalhes. Mihor ficou em silêncio. A intuição dela nunca falhava. Tenho uma ideia de qual entidade pode ter me chamado dessa forma. Do lado de fora, um carro preto de luxo, blindado e com vidros escuros, estacionou em frente ao hotel. Os faróis cortaram a noite. Devem ser eles que chegaram, pensou, com o rosto sério. Entrou no carro e o veículo partiu. Enquanto o carro se afastava do hotel, no alto de um prédio próximo, uma figura misteriosa observava o local na escuridão. Farejou o ar, como se confirmasse algo.
com os olhos brilhando em vermelho e garras afiadas arranhando o concreto da beirada do telhado, declarou, num sussurro predatório, que finalmente tinha encontrado Kim Soo-hyuk. No coração de Seul, a Catedral do Vaticano se erguia imponente. Mas o que acontecia lá dentro não tinha nada de sagrado. Mirror caminhava pelo corredor principal, o rosto sério. Entre todos os esquadrões do Vaticano, que tipo de entidade poderia ter me chamado dessa forma? Chegou ao altar. Um homem, vestido com as vestes do alto escalão, a aguardava nas sombras, um enviado direto do Vaticano. Ela se apresentou, mantendo a postura, como a bispa Mirror, e perguntou o que o trazia ali ao santuário. Ele respondeu, cortês, que era uma honra conhecê-la, agradecendo pelo trabalho duro dela, eram sempre gratos. Mas o tom cortês desapareceu no segundo seguinte, e ele propôs que pulassem as formalidades e fossem direto ao ponto. Encarou-a, os olhos brilhando na penumbra, e perguntou, direto, se ela tinha trazido um vampiro para o esquadrão. Enquanto o Vaticano questionava as decisões de Mirror, o hotel secreto onde Soo-hyuk estava hospedado virava um inferno. Na recepção, o clima parecia normal. O recepcionista deu as boas-vindas e pediu que o hóspede fizesse o check-in. Um homem de terno se aproximou do balcão. O recepcionista pediu, gentil, a identidade dele e perguntou quantas pessoas havia em seu grupo. O homem sorriu, um sorriso sádico e vazio, enquanto sacava uma faca debaixo do terno, e respondeu que eram muitos, cerca de 200 pessoas. O recepcionista hesitou, sem entender, e murmurou um sim incerto. Sem piscar, o homem arremessou a faca, que acertou direto no crânio do recepcionista. Uma recepcionista ao lado, ao ver o colega cair morto, gritou em pânico. O saguão virou um caos. Os padres disfarçados de seguranças reagiram instantaneamente. Um deles gritou, alarmado, perguntando o que era aquilo, e assumiu o controle da situação, mandando que os outros dois cuidassem da evacuação dos civis e reportassem à sala de controle. Os dois confirmaram e saíram correndo. Um dos padres sacou sua arma, pronto para o combate. Um dos colegas comentou, de passagem, desejando boa sorte para ele lidar com aquilo sozinho. Mas antes que ele pudesse agir, vários carros pretos invadiram o saguão, quebrando as portas de vidro e atropelando tudo pela frente. Dezenas de yakuzas armados saíram dos veículos, os olhos brilhando em vermelho, e avançaram contra os padres. Os padres, vendo a situação, entraram em formação de combate. Um padre gritou, furioso, questionando como aquele idiota se atrevia a invadir o local. Avançou com uma faca, acertando um dos yakuzas no peito, gritando que aquilo era para ele aprender. Mas o yakuza nem recuou. Rangeu os dentes, e a ferida já começava a se fechar. O padre arregalou os olhos ao ver a cena, sem entender. O monstro avançou, baba escorrendo pela boca, levantou a faca e rasgou a garganta do padre, manchando o ambiente de sangue. Das sombras do saguão destruído, Ayaka surgiu, o tom de desprezo evidente na voz. Comentou, com desdém, que se esconder no lugar daqueles, unindo forças com a escória do Vaticano, era simplesmente um incômodo. Olhou para seus subordinados, os peixes pequenos, que agora carregavam o sangue de Ana, e ordenou que procurassem Soo-hyuk, que devia estar em algum lugar por ali. Se tivessem administrado aquilo direito, não haveria problema. Os yakuza saíram correndo como cães raivosos. Ao lado de Ayaka estava uma figura misteriosa. Ayaka disse a ela que também tinha trabalhado duro procurando, e mandou que destruísse a sala de controle e depois se juntasse a eles. Com um sorriso psicopata e presas afiadas, ela lambeu os lábios. Era Coco, líder do Esquadrão 6 da Yakuza. Perguntou, animada, se depois que aquilo acabasse, podiam comer até ficarem cheias. Ayaka confirmou, seca. Coco se despediu, animada, prometendo se ver mais tarde. Coco saltou em direção aos andares superiores, movendo-se como um predador em caça. Ayaka entrou no elevador, apertando o botão do 18º andar. Ela também deixou seu posto. Os únicos que restam aqui são os peixes pequenos, pensou, referindo-se a Mirror. Por precaução, trouxe subordinados que usaram aquilo. Não tem como falharmos. As portas do elevador se abriram no 18º andar. Ayaka caminhou pelo corredor, mas o que encontrou a fez parar. O chão estava coberto de corpos. Seus yakuzas de elite, os monstros regenerativos que tinha trazido, estavam todos mortos, desmembrados, destruídos. Esses caras foram derrotados? Apertou o cabo da katana.
os olhos varrendo o corredor. Ainda havia algum bispo de alto nível por aqui? Se não... Uma voz familiar e fria ecoou das sombras, comentando que já fazia um tempo. Ayaka congelou, sem entender. Surryok saiu da escuridão, limpando o sangue de uma faca de combate, e perguntou, com calma ameaçadora, se ela estava procurando por ele. No santuário, o enviado do Vaticano continuava seu interrogatório. Comentou que um vampiro no esquadrão do Vaticano era grave, não duvidava da decisão dela, e ouviria os detalhes na próxima reunião dos bispos. Mas, como já imaginava, ela já tinha visto aquilo, não tinha? Miho não recuou. Com a voz firme, confirmou que sim. A mente dela repassou os últimos meses. Depois de um monitoramento de perto durante os últimos 3 meses, não tinha havido sinais de ameaça, e ele tinha se submetido rigorosamente ao treinamento do Vaticano. Miho confessou que não sabia se ele os levaria à ruína ou à salvação, mas já tinha percebido uma coisa. De volta ao hotel, Surryok encarava Ayaka. Ele já não era mais o agente humano que tinha sido massacrado meses atrás. Agora era o predador perfeito. Disse, com a mão e a faca de combate cobertas de sangue, que aquilo era um alívio. Também estava procurando por ela. Vampiros de olhos vermelhos se erguiam sob a luz intensa. Surryok levantou a faca e declarou que resolveriam aquilo ali mesmo, naquele dia. O corredor do hotel virou um campo de batalha. Ayaka lutava por sua vida. Surryok atacava com uma ferocidade e velocidade que ela nunca tinha visto antes. Rebatia cada golpe, forçando-a a recuar. Ayaka gritou, bloqueando uma estocada, que aquilo era insano pra caralho. O que diabos ele tinha andado fazendo todo aquele tempo para ficar tão forte? Surryok não perdeu o ritmo. Avançou, os olhos vermelhos brilhando, e devolveu a pergunta, palavra por palavra, como ela mesma tinha dito. Segurou Ayaka pelo colarinho e declarou que ela tinha resistido por muito tempo. No segundo seguinte, desferiu uma rasteira. Ayaka perdeu o equilíbrio e caiu. Surryok preparou o golpe final, ainda segurando o colarinho dela, e declarou que era o fim. A faca de prata desceu em direção ao crânio dela. Ayaka fechou os olhos, esperando a morte, mas o impacto não veio. O quê? Ayaka abriu os olhos. Por que o ataque tinha parado? Surryok estava paralisado a centímetros dela. A faca tremia em sua mão. Rangeu os dentes, praguejando. Meu corpo não está se movendo? O que está acontecendo? Uma névoa verde e tóxica começou a preencher o corredor. Das sombras, passos lentos e confiantes se aproximaram. Uma voz nova comentou, satisfeita, que estavam todos ali reunidos. Uma mulher deslumbrante, vestida com elegância e fumando uma piteira, surgiu no meio da névoa. Atrás dela, enormes cobras de energia verde rastejavam pelo chão e pelo teto, engolindo os corpos pelo caminho. Perguntou, avaliando-o, se aquele era o Surryok. Era Katerina, líder do Esquadrão 5 da Yakuza. Surryok tentou lutar contra a paralisia, mas os músculos não obedeciam. É por causa daquela mulher? Merda! Ayaka, ao ver sua superior, gritou aliviada, pedindo que ela se apressasse e o subjugasse. Katerina soltou uma baforada de fumaça, com o olhar frio, e pediu calma. Não precisava dizer, já estava planejando fazer exatamente isso. Sem aviso, uma das cobras gigantes de energia verde atacou, mas não foi na direção de Surryok. A cobra mordeu Ayaka, enrolando-se em seu corpo e esmagando seus ossos. Surryok assistia, confuso. Ela não tinha vindo aqui para ajudá-la? Ayaka cuspiu sangue, os olhos arregalados de dor, perguntando, sem entender, por quê. Katerina sorriu, com um ar sádico e vaidoso, e respondeu simplesmente que era porque tinha querido. Olhou para Surryok como quem observa uma joia rara, um brinquedo indestrutível. Explicou, deslizando os dedos no ar, que não importava o quão bonito fosse um humano. No final, eles sempre morriam ou ficavam feios. Sempre tinha querido um vampiro homem, e não esperava encontrar um tão cedo. Estendeu a mão para ele e chamou, com autoridade, que viesse até ela. Contra sua própria vontade, as pernas de Surryok se moveram. Caminhou lentamente até ela. Meu corpo está se movendo sozinho? É uma habilidade de controle? Katerina acariciou o rosto dele, os olhos vermelhos brilhando de malícia, e declarou que ele seria um escravo, movendo-se de acordo com a vontade dela, para sempre. Ayaka, sendo esmagada pela cobra, gritou em desespero, xingando-a e jurando que Lady Anna jamais permitiria aquilo. Katerina a interrompeu,
fria, revelando que ela já tinha permitido. Ayaka congelou, incrédula. Caterina se virou para ela, revelando a verdadeira missão. Se garantissem o Surryok, não havia problema. E então tinha vindo a ordem: eliminar Ayaka e sua amiga inútil. Ayaka não conseguia acreditar. O quê? Mentira! A Lady Anna nunca teria dito isso. A dor e o veneno eram demais. Ayaka desmaiou. Caterina a observou com nojo e comentou, desdenhosa, que ela tinha desmaiado, como algo tão simples se arrastou por meses. Reconheceu, com desprezo, que ela tinha resistido bastante com aquele talento inútil e que, apesar de tudo, tinha trabalhado duro. Mas agora era hora de se despedir. A cobra abriu a boca para engolir Ayaka inteira. Um grito cortou o corredor, chamando pelo nome dela. Coco, a líder do Esquadrão 6, entrou correndo no corredor, coberta de sangue e sorrindo de orelha a orelha. Anunciou, animada, que tinha feito tudo o que precisava. Mas o sorriso desapareceu assim que ela viu a cena. Ayaka, sua parceira, estava inconsciente e presa na cobra de Caterina. Coco correu até ela, em pânico, gritando o nome dela repetidamente e perguntando o que tinha acontecido. Caterina suspirou, irritada com a interrupção, e disse, apontando para Surryok, que tinha sido ele. Surryok, ainda paralisado, percebeu o tamanho do problema. Os inimigos aumentaram. Só lidar com essa mulher já é exaustivo. Coco começou a chorar alto, agarrada ao corpo de Ayaka. Caterina tentou acalmá-la, mas com pressa, dizendo que não se preocupasse, já tinham garantido o Surryok e que voltariam para a Lady Anna. Coco parou de chorar, fungou e olhou para Surryok. Murmurou, encarando-o: aquele cara. Caterina estranhou. Coco perguntou, a voz ficando estranhamente grave, se tinha sido aquele cara que tinha feito aquilo com a Ayaka. Caterina mentiu, sem hesitar, confirmando que sim. Coco virou o rosto lentamente. Seus olhos, antes cheios de lágrimas, agora brilhavam com um vermelho assassino. O instinto animal dela falava mais alto que a ilusão. Murmurou contida: então por quê? Encarou Caterina, mostrando os caninos, e perguntou, num sussurro perigoso, por que a Ayaka cheirava ao veneno dela. Caterina arregalou os olhos. A mentira tinha acabado de cair. Num lampejo, mergulhamos nas profundezas da memória de Ayaka. O passado era um lugar frio e escuro. Ela era apenas uma criança, trancada numa cela de concreto, chorando no canto. Tô com medo. Eu quero ir para casa. Mamãe. Mas ela não estava sozinha. Uma voz infantil ecoou pela grade, cumprimentando-a. Uma garotinha loira, com um sorriso gentil, estendeu a mão através das barras e se apresentou como Coco, perguntando qual era o nome dela. De volta ao presente, Ayaka acordou em pânico, o peito subindo e descendo, gritando o nome da amiga. Ela estava deitada no chão do corredor do hotel, ainda paralisada pelo veneno de Caterina. Ao lado dela, a figura que menos esperava ver. Kim Surryok? Surryok a observou, calmo, e perguntou se ela tinha acordado. Ele já consegue se mover? Surryok constatou, como esperava, que ela ainda não conseguia se mover. Nossa regeneração é tão diferente assim? Pensou Ayaka, frustrada com a própria fraqueza. Mas a prioridade dela era outra. Perguntou, aflita, sobre Coco. Surryok não adoçou as palavras. A situação não era das melhores. Ela estava se mantendo bem, mas aquilo não ia durar muito tempo. A poucos metros dali, Coco lutava pela vida. Desviava das investidas das cobras gigantes de Caterina, enquanto as dilacerava com as garras. Uma das cobras abriu a boca e tentou dar um bote nela. O impacto foi estrondoso, levantando uma onda de choque que ecoou pelo local. No instante seguinte, Coco já segurava a boca da cobra aberta, urrando, os olhos vermelhos brilhando, enquanto a rasgava ao meio. Surryok explicou que, por causa das cobras e do veneno, não conseguiam chegar perto daquela mulher, e que a velocidade de Coco estava diminuindo por causa da exaustão. Ayaka tentou se levantar, desesperada, insistindo que, se continuasse assim, Coco ia morrer, precisavam salvá-la. Surryok a cortou. Com o corpo naquele estado, ela só seria um peso morto. Ayaka rangeu os dentes, xingando-o baixinho. Surryok se abaixou, o olhar focado na missão, e pediu que ela compartilhasse informações sobre a mulher das cobras. Se fossem os três juntos, ela, a amiga e ele podiam vencer. Ayaka piscou, incrédula, perguntando se ele queria fazer uma aliança.
Não era ele que estava tentando matá-la havia pouco? Como podia confiar nele? Suhyok suspirou, cansado, enquanto sacava a faca. Murmurou que, então, não havia mais nada a se fazer. Ergueu a lâmina num movimento rápido em direção a Ayaka, selando, ao que parecia, o fim dela. Enquanto isso, do outro lado do corredor, Katerina estava perdendo a paciência. Usei mais energia do que esperava, desperdicei muito do meu sangue, especialmente com essa inútil inesperada. Olhou para Coco, que continuava desviando da névoa verde. Por que diabos ela ainda não foi envenenada? Não tem como essa mulher desintoxicar meu veneno. De repente, Katerina percebeu o truque e exclamou, indignada, que ela estava segurando a respiração. Coco avançou por um ponto cego e acertou um soco brutal no estômago de Katerina, arrancando um grito dela. Katerina foi arremessada pelo impacto, os olhos em branco. Chocou-se contra a janela, estilhaçando o vidro, e caiu do prédio. Coco parou diante da janela por um instante. Em seguida, o veneno que ainda pairava no andar começou a escapar pela abertura. Recuou, ofegante, puxando o ar com força, admitindo, aliviada, que teria morrido se a luta durasse um pouco mais. Olhou em volta, procurando a parceira, chamando por ela, animada, até avistá-la ao longe. Mas antes que pudesse ir até ela, a visão começou a desfocar. Sussurrou o nome de Ayaka, a voz falhando, e desabou no chão, as veias brilhando num tom verde. Levantou a cabeça com dificuldade e olhou para trás. Na perna esquerda, no tornozelo, havia uma pequena cobra cravada, injetando veneno. De repente, a voz de Katerina ecoou, perguntando, irônica, se tinha subestimado Coco demais. Reapareceu na janela quebrada, as mãos transformadas em cobras, presas aos cantos da estrutura enquanto se sustentava. Pousou de volta no andar e começou a liberar o veneno novamente, perguntando debochada se então as duas eram próximas. Sorriu, com puro sadismo, prometendo garantir que ela e a amiga que tanto procurava ficassem juntas para sempre, dentro do estômago da sua querida cobra. A cobra gigante abriu a boca, pronta para engolir Coco, mas de repente, um clarão de aço cortou o ar. A cobra foi fatiada ao meio num único golpe perfeito. Coco e Katerina regalaram os olhos. Ayaka apareceu ao lado de Coco, empunhando duas espadas, enquanto a cobra se dissolvia em fumaça verde no chão. Disse com firmeza que, mesmo assim, estariam sempre juntas. Coco arregalou os olhos, gritando o nome dela, em puro alívio. Katerina entrou em choque absoluto. Ela se desintoxicou? O veneno que só eu e a Ana conseguimos neutralizar? Como? Alguns instantes antes, Ayaka ainda estava em dúvida. Quer fazer uma aliança? Não era ele que estava tentando matá-la agora há pouco? Como posso confiar nele? Suhyok não respondeu com palavras. Apenas murmurou que, então, não havia mais nada a se fazer. Com a faca na mão, desferiu o golpe, não contra ela, mas contra a própria palma, perfurando-a. Ayaka regalou os olhos e perguntou o que ele tinha acabado de fazer. Suhyok olhou para ela, os olhos vermelhos brilhando, e repetiu o que alguém tinha dito uma vez. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Por ora, aquilo bastava. Completou que ela devia estar furiosa, traída depois de dar tudo de si, e à beira de perder a amiga. Ele também entendia aquilo. Estendeu a mão, o sangue escorrendo, e ofereceu que ela bebesse. A cena lembrava a primeira vez em que tinha conhecido Coco, quando a garotinha tinha estendido a mão para ela através das barras da cela. Ayaka se posicionou ao lado de Suhyok. Os dois encararam Katerina. Suhyok perguntou, a voz ecoando pelo corredor destruído, se ela já tinha ouvido aquele ditado. A pessoa mais aterrorizante é aquela que não tem nada a perder. Ele e Ayaka sacaram as armas em sincronia. Completou que, quando se enfrentava alguém assim, era inevitável. Os olhos de ambos brilhavam com pura intenção assassina. Ela ia morrer. Enquanto Suhyok e Ayaka encaravam Katerina no corredor do 18º andar, o caos tomava conta do andar térreo. Um padre corria desesperado pelos corredores do santuário, invadindo a sala de Mirror. Avisou, ofegante, que tinha um sério problema. Um grande número de vampiros tinha invadido o hotel, segundo as informações recebidas. A expressão de Mirror mudou. A guerra acabava de bater à porta dela. De volta ao 18º andar, a luta pela sobrevivência continuava. Suhyok avançava contra as cobras gigantes de Katerina. A faca de prata brilhava, cortando escamas e carne espiritual.
Ayaka, agora ao lado dele, explicou as habilidades de Caterina. Ela podia transformar o corpo em cobra e comandar outras cobras. Se ele fosse mordido por elas ou inalasse a névoa venenosa, o corpo ficaria paralisado e seria facilmente controlado, como se estivesse endurecido. Suheok absorveu a informação enquanto desviava de um bote letal. Felizmente, a névoa não dura muito tempo, pensou, analisando o campo de batalha. Precisamos diminuir a distância entre nós e ela. Cortou as cabeças de algumas cobras, mas 2 novas surgiram no lugar. Só que isso continua crescendo sem parar. As cobras avançaram em direção a ele. Desferiu um golpe, mas uma delas mordeu seu braço, não para ferir, e sim para desarmar. Ela está tentando tirar minha faca de prata? Com o braço preso, as outras cobras aproveitaram a abertura e avançaram com botes rápidos em direção a Suheok. Ayaka percebeu a hesitação dele e avançou, fatiando as cobras que o prendiam. Ela o repreendeu, jogando uma de suas espadas para ele, mandando que se recompusesse. Será que ele ia morrer só porque tinha perdido a faca? Explicou que a inimiga usava os poderes consumindo sangue, então aquilo não ia crescer para sempre. Estava tentando esgotar a energia deles. Ela mesma daria um jeito nas cobras. Que ele fosse ajudar a Coco. Suheok não discutiu. Confirmou que tinha entendido e correu até Coco, que ainda estava caída no chão, ofegante e confusa. Ajoelhou-se ao lado dela, a espada em punho, e pediu que ouvisse com atenção. Eram aliados temporários. Ele ia desintoxicar o sangue dela, e depois ela devia ajudá-lo, a ele e a sua amiga. Era o único jeito de todos sobreviverem. Coco abriu os olhos, vermelhos e brilhantes. Sem aviso, acertou um soco com força total no queixo de Suheok. O impacto o jogou no chão. Pulou em cima dele, sentou com força e o imobilizou. Suheok arregalou os olhos, encarando-a. Ela está sendo controlada? Pensou confuso. Tenho certeza que a desintoxiquei. Ela olhou para o lado e gritou para Ayaka, com um sorriso maníaco, que tinha pegado Suheok. Ayaka, que lutava contra as cobras, virou o rosto, com uma expressão fria e calculista, e corrigiu. Não mais. Precisavam matar a Caterina junto com ele. O sorriso de Coco desapareceu na hora, e ela perguntou, decepcionada, se era sério. Suheok e Coco se encararam, enquanto o silêncio constrangedor pairava no ar. No instante seguinte, Coco saiu correndo. Caterina observava a cena de longe, os olhos estreitos. O plano de usar essas duas para encontrar o Suheok era perfeito. Mas quebrar o veneno e usá-las depois da desintoxicação? Como esperava, eu preciso dele só para mim. Suheok se levantou e voltou para a luta. O plano está funcionando. Ótimo, estamos chegando perto. Só mais um pouco. De repente, as cobras começaram a expelir a névoa verde de Caterina, que se expandiu e cobriu o corredor inteiro. Suheok avisou que a névoa venenosa estava se aproximando e gritou para que todos segurassem a respiração e ficassem por perto. Ayaka se posicionou de costas para ele, a katana em punho, e comentou que, de qualquer forma, a névoa ia se dissipar em breve. A razão daquela cortina de fumaça era... Suheok completou o raciocínio. Ela estava planejando eliminar um deles. Varreu a névoa com os olhos, os instintos de agente secreto no máximo. Provavelmente, excluindo a mim, o alvo é a Ayaka, que é rápida, ou alguém que lutou sozinha e confia nela. A resposta o atingiu como um soco. É a Coco. Coco estava mais ao lado, tentando enxergar através da fumaça enquanto segurava a respiração. Caterina emergiu da névoa verde, com 2 cobras gigantes prontas para o ataque, declarando, furiosa, que Coco tinha ousado colocar as mãos no corpo dela. Por isso, seria a primeira a morrer. As cobras avançaram. Ayaka viu a cena e entrou em desespero, gritando que não. Jogou-se na frente de Coco, recebendo o ataque em cheio. Coco gritou o nome dela, em pânico, paralisada de terror. Suheok avançou, cortando as cobras, e praguejou. Ele tinha antecipado exatamente aquilo. Se Caterina mirasse na Coco, uma delas seria atingida. Posicionou-se, ainda de olho em Caterina, a espada apontada para o próprio pulso, e chamou Ayaka, urgente. Que viesse rápido, ele ia lhe dar um pouco do seu sangue, antes que aquela mulher chegasse. Mas a voz de Ayaka ecoou, fraca, dizendo que não precisava disso. Suheok não entendeu, insistindo que o tempo era essencial, que se apressasse. Olhou para ela, e a voz morreu na garganta. A cabeça de uma das cobras estava cravada no meio do peito de Ayaka. Ela caiu pesada no chão. Suheok arregalou os olhos, em choque,
gaguejando, incrédulo diante do que via. Coco arregalou os olhos e começou a tremer, implorando baixinho que aquilo não fosse verdade. A faca de prata, a mesma que Surrioque tinha perdido na luta, estava cravada até o cabo, bem no meio do peito dela. A pele ao redor da lâmina já queimava e virava cinzas. O grito de Coco rasgou o silêncio do corredor, chamando pelo nome da amiga. Num último lampejo, voltamos ao passado de Ayaka. Quando ela era apenas uma criança, o mundo já a tinha descartado. A própria mãe a entregou a homens de terno em troca de dinheiro. A mãe gaguejou, sem olhar nos olhos dela, pedindo desculpas e dizendo que, dali em diante, ela teria que obedecer àquele homem. O sorriso ganancioso da mãe foi a última lembrança de família que Ayaka teve. Ela foi levada para um laboratório frio e esterilizado. Um médico, com um sorriso doentio, segurava um frasco de sangue brilhante e anunciou, com falsa gentileza, que ia apresentar um novo amigo a elas. Aquele ali era o Vermelho, e deviam ser boas amigas dele. A agulha perfurou a pele dela. O líquido invadiu suas veias. A dor era inimaginável. A repetição diária de experimentos e medicações fez todos começarem a ficar cada vez mais estranhos. As crianças ao redor dela começaram a enlouquecer e, uma por uma, morreram. Ayaka se encolheu no canto da cela, abraçando os joelhos. Aquilo era assustador. Com o passar do tempo, comecei a pensar que seria melhor se eu fosse a única a congelar até a morte aqui. Mas então, uma voz quebrou o silêncio, cumprimentando-a. Uma garotinha loira, coberta de hematomas, sorriu para ela e se apresentou como Coco, perguntando qual era o nome dela. Mas então eu conheci você. Para Ayaka, aquilo era fascinante. Coco conseguia sorrir naquele inferno. E Ayaka aprendeu a sorrir junto com ela. Todos os dias pareciam um inferno, mas elas conseguiam suportar, confiando uma na outra. Mas a pequena felicidade não durou muito. O médico retornou, com a prancheta na mão, e ordenou que separassem os indivíduos de acordo com a dosagem. O grupo de controle para a esquerda, o experimental para a direita. Os guardas as agarraram. Ayaka gritou o nome da amiga, sendo arrastada para longe. Jogou um casaco para ela, gritando que continuasse usando aquilo, que ela ia voltar para encontrá-la. Tinha entendido? Coco, chorando, segurou o casaco com força e confirmou que tinha entendido. Alguns anos depois, um guarda empurrou Ayaka para dentro da cela, mandando que entrasse. Dali em diante ficaria ali. Ayaka, agora mais velha e cheia de feridas, olhou para o canto da cela e, incrédula, reconheceu Coco, viva. Pensava que nunca mais fosse vê-la. Mas a garota que se virou para ela não era a mesma Coco. Os olhos brilhavam com uma insanidade selvagem. Ela rosnou, como um animal encurralado, sem reconhecê-la, perguntando quem ela era. Ayaka sentiu o coração apertar, mas forçou um sorriso gentil, dizendo que era alguém que queria ser amiga dela. Você me salvou, e agora eu vou te proteger. Finalmente, tinham sobrevivido àquele inferno. O tempo avançou. Elas estavam juntas numa sala, com uma única luz iluminando seus corpos, enquanto figuras sombrias as observavam. Uma voz perguntou, decepcionada, se aquilo era tudo. O médico respondeu que sim. Um lado era fisicamente instável, o outro, mentalmente instável. A figura nas sombras, com olhos vermelhos brilhantes, deu o veredito. Então qual era a diferença delas para um humano comum? Por que deveriam continuar deixando-as vivas? Não podiam simplesmente matá-las? Outro inferno começou. Ayaka treinou até os ossos quebrarem. Pretendia morrer lutando, mas sabia que, se não atendesse às expectativas, seria descartada a qualquer momento. Mas enquanto eu puder viver com você, eu aguento. Até o dia em que Ana a humilhou. Tinha dito que não deveria ter confiado aquilo a ela. Não conseguia capturar nenhum único inseto? Aquela era sua última chance. De volta ao corredor, Ayaka estava caída, o veneno de Caterina destruindo seu corpo. Surrioque cortava a própria mão e oferecia o sangue a ela. Ela perguntou, fraca, o que ele estava fazendo. Surrioque a olhou com uma compreensão que ela nunca esperou ver nele. Disse que também sabia como era ser descartado depois de dar tudo o que tinha, e a dor de perder alguém importante. Que bebesse o sangue dele. Sairiam dali juntos. Pela primeira vez, alguém me entendeu, pensou Ayaka, com lágrimas misturadas ao sangue. E ainda assim, foi você, meu inimigo. Para sobreviver, sujei minhas mãos inúmeras vezes. Eu não podia fazer nada. Mas se for você... Olhou para Surrioque enquanto tirava a máscara e pediu que escutasse bem. Começou a sussurrar algo para ele,
enquanto ele escutava atentamente. De repente, sem qualquer aviso, aproximou-se e o beijou. Olhou para ele e sorriu agradecendo. Estendeu a mão e tocou o rosto de Coco, que chorava incontrolavelmente, e pediu que não chorasse. Elas estariam sempre juntas. O corpo de Ayaka começou a virar cinzas, brilhando com uma luz fraca, antes de desaparecer completamente. A faca de prata e as roupas caíram no chão com um baque seco. Coco caiu de joelhos no lugar onde a única amiga estava, murmurando o nome dela, sem entender. Tocou as roupas no chão, repetindo o nome baixinho. O choro baixo se transformou num grito que rasgava a alma. Caterina, a líder do Esquadrão 5 da Yakuza, observava a cena com um sorriso cruel e vazio, e comentou, sem piedade, que pobre Ayaka tinha passado a vida toda apoiando a amiga, só para no final morrer por causa dela. Virou-se para Surryok, que estava parado, olhando para as vestes de Ayaka no chão, e perguntou se ele já percebia que aquilo tudo era uma resistência inútil. Que fossem até a Ana, ele seria tratado gentilmente, diferente dos outros. E claro, por ela também. Surryok não desviou o olhar das cinzas de Ayaka. As últimas palavras dela ecoavam em sua mente. Murmurou que tinha entendido. Caterina sorriu, achando que ele tinha desistido, e perguntou satisfeita se era sério. Surryok sussurrou, a voz carregada de promessa, que tinha entendido, Ayaka. Tinha entendido o que precisava fazer. Caterina revirou os olhos, entediada, resmungando que, pelo visto, estava falando sozinha. Mas o luto de Coco se transformou em fúria. Ela exigiu que trouxesse Ayaka de volta. Caterina olhou para a garota loira, sem entender. Coco se levantou, o rosto manchado de lágrimas, mas os olhos brilhando com uma insanidade assassina, e berrou que trouxesse a Ayaka de volta, que a trouxesse. Avançou como um raio, pronta para despedaçar Caterina. Mas antes que pudesse atacar, um clarão de luz divina rasgou o corredor. Surryok e Caterina arregalaram os olhos, surpresos. Coco recuou por instinto, praguejando baixinho. Surryok olhou para o lado, perguntando o que tinha acabado de acontecer. Seria o Vaticano? Finalmente tinham vindo? Um esquadrão de padres armados entrou no corredor. Surryok reconheceu a aura deles e gritou, chamando por Mirror, tentando avisar que aquela garota não era inimiga, que estavam do mesmo lado. Bam! Uma bala passou a centímetros do rosto dele. Por pouco, Surryok conseguiu desviar. Os padres não hesitaram. Cercaram Surryok e Coco com as armas apontadas. Mas não era Mirror quem liderava o esquadrão. Uma mulher loira, com um sorriso radiante e sádico, caminhava pelo corredor, exclamando animada que ali estava mesmo cheio de vampiros. Ergueu as mãos, e uma luz dourada e ofuscante iluminou o local, enquanto ela prometia, animada, que ia purificar todos ali. Ataques cheios de poder divino, até os olhos em formato de cruz. Caterina analisava a recém-chegada. Não há dúvidas, ela é uma bispa. A bispa encarou Caterina, sem um pingo de medo, e comentou que ela tinha coragem, atacando um hotel pertencente ao esquadrão do Vaticano daquele jeito. Caterina sorriu, enquanto cobras gigantes se erguiam atrás dela, retrucando que a única com coragem ali era ela mesma, a bispa, que tinha trazido um monte de marionetes de presente. A névoa verde de Caterina começou a se espalhar rapidamente. Surryok sabia o que ia acontecer e gritou para os padres que segurassem a respiração. Se inalassem aquilo, ficariam paralisados e virariam escravos dela. Caterina lançou uma das cobras gigantes direto contra a bispa, desafiando-a a mostrar como pretendia bloquear aquilo. A bispa não recuou. Sorriu, e uma barreira de luz divina se formou diante dela. A cobra se chocou contra a barreira e recuou. A bispa, com um sorriso no rosto e os olhos brilhando em dourado, levantou o braço. Uma esfera de energia se formou em sua mão, e ela perguntou, debochada, se era assim que se bloqueava. Num piscar de olhos, a luz desintegrou a cobra gigante. Surryok arregalou os olhos. Ela consegue lidar com essas cobras tão facilmente assim? Essa mulher é forte. A bispa sorriu, pronta para o próximo ataque, perguntando quem seria o próximo. Mas a névoa verde começou a desaparecer aos poucos, e, quando sumiu por completo, Caterina já não estava mais lá. Aquela mulher das cobras sumiu! Surryok percebeu, olhando em volta. Não há veneno no ar além da cabeça da cobra. Será possível? A bispa piscou, confusa, a pose heróica desmoronando, e perguntou, aflita, para onde a inimiga tinha ido. O padre ao lado suspirou, cansado,
respondendo que não fazia ideia. Suhyok observava a cena, espantado. O padre continuava tentando acalmar a bispa, pedindo que se acalmasse, que de alguma forma, Suhyok interrompeu, apontando para a cabeça decepada da cobra, explicando que Caterina devia ter se escondido e escapado por ali. A bispa bateu palmas, os olhos brilhando de admiração, agradecendo e insistindo que precisavam correr atrás dela rápido. Um sorriso sádico surgiu no rosto dela, e ela ordenou, de repente, que atirassem neles. Suhyok percebeu o perigo e agarrou Coco por trás, puxando-a para trás de um pilar, se protegendo da enxurrada de balas. Os padres continuavam atirando sem parar. A bispa declarou que ia matá-lo sem nenhuma dor, já que ele tinha sido um bom vampiro. Suhyok, atrás do pilar, gritou desesperado que não era inimigo, que era aliado da Mirror. A bispa riu, preparando outro ataque, e retrucou que o Vaticano não negociava com vampiros, e dizer que ele era aliado da irmã Mirror era um pouco ridículo, não achava? Suhyok puxou Coco para baixo, desviando por pouco do golpe. Será que isso ainda não foi compartilhado com o Vaticano? Como evitar esse mal-entendido? Precisava de uma prova irrefutável, algo que só alguém muito próximo de Mirror saberia. A bispa preparou outro ataque, avisando que provaria a que veio. Suhyok falou com firmeza, soltando o número do quarto. 1701. A bispa parou. A esfera de luz tremeu em suas mãos, e ela perguntou, confusa, o que era aquilo do nada. Suhyok explicou que era o quarto onde estava morando com a Mirror. A bispa congelou. O cérebro dela entrou em curto-circuito. A irmã Mirror está vivendo com um homem? Desde quando? O rosto da bispa ficou vermelho como um tomate. O nariz começou a sangrar com a imaginação indo longe demais. Suhyok percebeu que tinha encontrado o ponto fraco e decidiu ir até o fim, comentando, casual, que hoje a Mirror estava... Respirou fundo e completou, sem pudor, que ela estava de calcinha preta. A bispa desmaiou em pé, o sangue jorrando do nariz. Enquanto isso, Mirror pisava fundo no acelerador. O carro blindado do Vaticano cortava a noite em direção ao hotel. Freou bruscamente em frente ao prédio, sacou a espada e correu para o saguão. Droga! Esses vampiros desgraçados estão aproveitando a minha ausência. Se eu deixar que levem o Suhyok, tudo vai por água abaixo. Gritou ao entrar, chamando por Suhyok, perguntando o que estava acontecendo. Tinha ouvido que havia um vampiro ali, mas a cena que encontrou não era bem o que esperava. Suhyok estava em pé, ileso, com um olhar sério. Aos pés dele, Coco, a líder do Esquadrão 6 da Yakuza, choramingando como um filhote assustado, murmurando o nome de Ayaka entre soluços. E, no canto da sala, a Bispa Lúcia, a purificadora implacável do Vaticano, estava paralisada, repetindo em choque que aquilo era um absurdo, um absurdo. Será que eles realmente estavam morando juntos? Mirror piscou, confusa, sem entender nada. Já no quarto do hotel, a situação foi explicada. Mirror analisou as informações e resumiu. A Yakuza e 3 líderes vampiros tinham invadido. Um morrera depois que se separaram. Um tinha fugido, e o outro fora capturado? Suhyok confirmou que era exatamente isso. Mirror suspirou, admitindo que tinham escapado por pouco dessa vez. Se ele tivesse caído nas mãos da Ana, teria sido desastroso. Suhyok a encarou, com o olhar afiado, e observou que eles tinham descoberto exatamente quando ela estaria ausente. Isso significava que a rede de informações deles era perigosa. Aquele hotel não era mais seguro. Ela concordou que teriam que mudar de localização, talvez até ficassem separados por um tempo. Miho observou em silêncio por um momento. Lembrou do homem que mal conseguia se mover na primeira noite. Comentou que o cara que quase tinha morrido ao enfrentar um vampiro pela primeira vez, agora tinha lutado contra 3 e saído vivo. O treino para dar a ele força e velocidade sob-humana estava funcionando. Ele tinha ficado mais forte com o consumo constante de sangue. Mesmo que ainda estivesse um pouco lento, se continuasse evoluindo assim, ia conseguir matar a Ana. Suhyok não sorriu e retrucou, seco, que dali em diante ela não devia abandonar o posto de forma tão descuidada. Miho rebateu na hora, perguntando se, no lugar dela, ele não iria se os superiores o chamassem. Suhyok ignorou a provocação. Tinha algo mais importante a tratar, e disse que ela precisava saber de algo. Tinha obtido informações importantes. Miho cruzou os braços, perguntando o quê. Suhyok explicou que sabia uma forma de se tornar tão rápido e forte quanto a Ana. A líder do 7º Esquadrão,
Ayaka tinha lhe dado aquela informação, pouco antes de morrer. A revelação mudou tudo. Surryok repetiu as palavras de Ayaka. Quanto mais sangue um vampiro consumia, mais forte ficava. Então, mesmo que ele treinasse por anos no nível atual, ainda seria impossível derrotar a Ana. Mas o sangue de um vampiro era diferente. Consumindo o sangue de outro vampiro, absorvia-se o poder que ele tinha acumulado. E cumprindo certos requisitos, também se podia ganhar habilidades. Miho continuou cética, ponderando que não sabiam se aquilo era verdade. E quais seriam esses requisitos? Nem sabiam o que precisava ser feito para ganhar tais habilidades. Surryok afirmou que, ainda assim, valia a pena testar. Quando tinha consumido o sangue de Ayaka, as balas tinham desacelerado. Por um momento, tinha conseguido usar uma nova habilidade. Continuou. A Ana tinha 7 vampiros sob o comando dela. Agora sabia exatamente o que precisava fazer. Tinha que beber o sangue de todos eles. Miho entendeu o plano e perguntou se era por isso que ele tinha trazido aquela ali. Coco estava na cama, rosnando, as garras à mostra e os olhos vermelhos. Lúcia gritou que ela cuspisse aquilo. Surryok explicou que ela também era uma vampira da Ana, e não seria ruim mantê-la por perto por um tempo. Tinha rancor de Ana por ter matado a amiga dela. Podia acabar sendo útil. Miho suspirou, comentando que ele realmente tinha virado esse tipo de pessoa. Surryok perguntou se havia algum problema. Ela respondeu que sim, alguns. O Conselho dos Bispos ia acontecer em breve. Surryok franziu a testa, perguntando o que era o Conselho dos Bispos. Miho explicou que era uma reunião onde os bispos do Vaticano se encontravam. Normalmente discutiam a situação da Ana e suas forças, mas o foco dessa vez era ele, Surryok. Trazer um vampiro para um grupo de caça a vampiros não tinha agradado muita gente. Sorriu, confiante, dizendo que não se preocupasse. Sua posição não era baixa, e ela achava que já podia confiar um pouco nele. Relaxou os ombros e começou a desabotoar a blusa, dizendo que, enfim, ele tinha trabalhado duro e que aquela era uma recompensa. Que ficasse à vontade. Expôs o pescoço e o colo. Do lado de fora, a bispa Lúcia, que escutava tudo, entrou em pânico. O quê? Uma recompensa? Não pode ser! Surryok se levantou e respondeu com total naturalidade, que ela já fazia aquilo todo dia. Como podia ser recompensa? A mente de Lúcia entrou em colapso. Você dá o quê para ele todo dia? Miho sorriu enquanto Surryok bebia o sangue do pescoço dela, comentando que ele realmente tinha mudado desde o começo. Antes não conseguia se controlar. Agora estava bem mais calmo. Surryok respondeu, simples, que se ficasse difícil para ela, que avisasse. Do lado de fora, a imaginação de Lúcia fugia completamente do controle. O que diabos está acontecendo, irmã Miho? Para piorar, Miho fez uma sugestão inocente, mas com duplo sentido. Mais cedo ele tinha dito que quanto mais, melhor. Não tinha sido? Devia chamar a Lúcia também? Surryok pensou por um momento e respondeu que era melhor perguntar a opinião dela primeiro. O cérebro de Lúcia simplesmente desligou. O quê? Me chamar? Por que eu? Imaginou a situação e ficou completamente vermelha. Sangue começou a escorrer do nariz dela. Eu fazendo isso? Miho abriu a porta, chamando por ela, perguntando se ela... Encontrou a bispa caída no chão, tremendo, uma poça de sangue saindo do nariz, completamente apagada pela própria imaginação.